Quem crê assim, levante a mão da glória a Deus. Irmãos, porque este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, o pronto socorro do nosso Senhor Jesus. Olha que interessante aqui esse salmista Davi. O salmista Davi, para estar orando, falando com Deus, da forma que ele falou, irmãos, ele poderia estar muito angustiado demais. Ele tinha que estar muito abatido demais, muito triste demais. Poderia estar passando por uma prova muito grande sobre a vida dele. Mas o salmista Davi, irmãos, estava no monte nesse momento. Estava ali no monte, orando, buscando a Deus. Não tinha, parece que, solução para ele. Existem muitas pessoas que tem momento que você está sozinho dentro da tua casa. Você está sozinho, você olha para o lado, você não vê ninguém para te estender as mãos. Você olha para o outro lado, é luta, é prova, é batalha. O salmista Davi estava desse jeito também, irmãos. Estava triste, estava angustiado, estava precisando de uma mão amiga para olhar para ele naquele momento, e não tinha ninguém. Então o salmista Davi levantou os olhos para os céus, olhou para os montes, aleluia, como diz a palavra, eleva os meus olhos para o monte, aleluia, como diz a palavra do Senhor Jesus, de onde me virá o meu socorro, glória a Deus. Da onde que vai vir o nosso socorro, irmãos? Você procura socorro diante de um amigo e ele não te pode socorrer. Você procura socorro diante da esposa, a esposa não pode te socorrer. Você procura ali o socorro diante do médico, diante da esposa, do esposo, dos filhos, ele não pode te socorrer. O salmista disse: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro, aleluia, vem do Senhor, como diz a palavra, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem crê no socorro de Deus para a tua vida, levante as mãos e diga glória a Deus. Muitas das vezes você pensa que você vai nadar no mar e não vai sair. Pastor, até parece que para mim não tem mais solução. Parece que eu vou morrer dentro do mar, pastor. Parece que não tem mais ninguém para me ajudar. É nesta hora, irmãos, é que o Senhor aparece na tua vida e diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita, aleluia. Ainda que o teu pai e tua mãe te desampare, Deus jamais vai te desamparar. Ainda que a medicina venha te desenganar, Deus não vai te desenganar, porque Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Quem crê, levante as mãos e diga glória a Deus. Deus é o nosso socorro. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. É Deus, irmãos, que está no controle de tudo quando depositamos a nossa fé diante da presença do Senhor. Nós olhamos e vemos que muitas das vezes parece que você não vai se levantar mais. Parece que você não vai sair da luta que você está. Parecia também que Gideão não ia sair da luta, irmãos. Gideão estava numa situação complicada. Gideão estava numa situação triste, angustiante, porque ele estava na prova. Os midianitas estavam tirando tudo que ele tinha ao ponto deles trabalhando trigo no lagar, e todo mundo longe de Gideão, ninguém estava próximo dele. E de repente aparece o socorro bem presente.
Aparece um anjo do Senhor e diz: o Senhor é contigo, varão valeroso. Você pensa que Deus é contigo só quando você está na bonança, só quando você está bem, quando tudo corre bem na tua vida, você pensa que Deus está contigo. Mas quando você está na prova, você diz: por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? Irmãos, Deus nunca nos abandona, Deus nunca deixa de nós. Mesmo você estando totalmente destruído, a tua vida lá embaixo, cabisbaixo, na luta, na prova, sempre vai soar dentro do teu coração esta palavra: o Senhor é contigo, varão valeroso, porque o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra sobre a nossa vida. Quem crê numa grande mudança diante de Deus, levante as tuas mãos e diga glória a Deus. O diabo não quer que você venha ter fé neste momento de luta, de prova, neste momento de batalha. Satanás não quer que você venha levantar a tua cabeça, mas o Senhor está dizendo para você não temer, porque você mesmo na prova, mesmo na luta, você tem valor diante da presença do Senhor. Quem crê assim, levante as tuas mãos e diga glória a Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio trazer boas novas. Irmãos, quando Deus falou com Gideão, Deus preparou 32.000 homens para estar à disposição dele. 32.000 homens. Só que o Senhor nunca vai ser glorificado em nossa vida quando nós tivermos força própria para vencermos. Deus vai ser glorificado na fraqueza que você tem. Deus vai ser glorificado na prova que você está passando. Deus vai ser glorificado no momento de luta que você está. Porque muitas pessoas pensam que Deus é Deus só quando tudo vai bem. A Bíblia diz que Deus preparou 32.000 homens, irmãos. Mas como Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, as pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir as que são, então Deus mandou tirar aqueles que eram tímidos, aqueles que eram medrosos, aqueles que estavam ali no meio, mas só estava com a aparência e não estava com a fé dentro do coração. Saiu 22.000 homens quando o Senhor mandou tirar. Ficou ali o que, irmãos? De 32 saiu quantos? Quantos homens? 22.000 homens. Ficou quantos homens? 10.000. 10.000 homens. Com esses 10.000 homens eu vou ganhar a batalha? Não. Aí o socorro não tinha se manifestado. Então Deus disse assim: vai e começa a provar este povo. Vamos ver quem que está vigiando. Os que não estiverem vigiando, tira parte. Saíram 9.700 homens, irmãos. Ficou a minoria, 300 homens. Aleluia! E os inimigos eram como a areia da praia do mar. O Senhor disse assim: Gideão, com esses 300 homens é que você vai vencer esta batalha, disse o Senhor. Diga ao fraco, sou forte. Na tua fraqueza que Deus vai agir. Quando você olha para você e diz: Senhor, como que eu não consigo vencer nada? Como que eu não posso nada? Olha a minha fraqueza, olha só para mim neste momento. É neste momento que Deus estende as mãos poderosas e diz: agora eu vou agir na vida dessa pessoa, e Deus começa a se manifestar e operar sobre aquela vida. Nunca você vai ser um vencido ou derrotado. Você vai ser um vencido e derrotado se você quiser. Mas se você chegar diante do Senhor com toda a tua fraqueza e dizer: olho para os montes agora, de onde me virá o socorro? Olha a minha luta, Senhor, que eu estou passando dentro do meu lar. Olha a minha prova que eu estou passando desempregado. Olha a minha luta que eu estou passando com meus filhos.
deixar vacilar o teu pé. Quem crê que Deus vai guardar a tua vida, levante as mãos e diga glória a Deus. Deus vai guardar.